Rui Barbosa Moreira Lima nasceu em Picos, no Maranhão, em 12 de junho de 1919. Filho de Bento Moreira Lima e Heloísa Barbosa Moreira Lima. Seu pai era formado em Direito pela Faculdade de Direito do Ceará, em 1909. Foi juiz de direito da comarca de Caxias e, promovido a desembargador, foi morar em São Luís. Rui teve 9 irmãos: Carlos, José Henrique, Elosine, Abelardo, Antônio, Bento Júnior, Raimundo e os gêmeos Clomir e Cecília. Quando deixou o Maranhão em busca do sonho de ser piloto, Rui não poderia imaginar as reviravoltas que daria pela sua vida. Ele se mudou para o Rio de Janeiro em 1938 para cursar a escola militar. Sentou praça em 1º de abril de 1939 na Escola Militar do Realengo. Quando foi admitido em concurso na Escola Militar, recebeu uma importante carta do desembargador Bento Moreira Lima, ao então cadete Rui Moreira Lima. A carta era assim: Caxias, 31 de março de 1939. Rui, és cadete, amanhã depois, mais tarde, general. Agora deves dobrar os teus esforços, estudar muito, obediência aos teus superiores, lealdade aos teus companheiros, dignidade no desempenho do que for confiado, atitudes justas e nunca arbitrárias. Ser um patriota verdadeiro, e não te esqueças de que força somente deve ser empregada a serviço do direito. O povo desarmado merece o respeito das Forças Armadas. Estas não devem esquecer que é desse povo que deve inspirá-las e nos momentos graves e decisivos. Nos momentos de loucura coletiva, deve ser prudente, não atentando contra a vida dos teus concidadãos. O soldado não pode ser covarde nem fanfarrão. A honra é para ele um imperativo e nunca deve ser mal compreendida. O soldado não conspira contra as instituições pelas quais jurou fidelidade. Se o fizer, trai seus companheiros e pode desgraçar a nação. O soldado nunca deve ser um delator, senão quando isso importar em salvação da pátria. Espionar os companheiros, denunciá-los, visando interesses próprios, é infâmia, e o soldado deve ser digno. Aí estão os meus pontos de vista. Deus te abençoe, Bento Moreira Lima. Rui, agora cadete número 828 da Escola Militar do Realengo, assim denominada desde 1913, quando foi criada no bairro do Realengo, no município do Rio de Janeiro. Destinava-se ao preparo de oficiais, a fim de suprir os quadros permanentes do corpo da tropa do Exército nas diferentes armas. Até 1941 eram infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e aviação. As instalações dessa escola destinadas à arma de aviação do Exército eram no Campo dos Afonsos, onde foram transformadas na Escola da Aeronáutica em 1941. Rui se formou aviador aspirante a oficial da turma de 1942, na primeira turma da Escola da Aeronáutica, sendo um dos primeiros membros da Força Aérea Brasileira. Também era atleta, sendo campeão e recordista da Escola Militar e da Aeronáutica de 100, 200 e 4 por 100 metros em corridas rasas. Foi instrutor de voo da Escola de Aeronáutica. Então o aspirante aviador Rui Moreira Lima foi escalado para buscar aviões nos Estados Unidos e veio pilotando um de lá até o Brasil em 1943. Nessa missão também estava o então tenente Josino Maia de Assis, seu companheiro e amigo, e mais tarde na guerra juntos foram para pilotar o P-47 no Santa Pua, nos céus da Itália. Em 10 de maio de 43 foi promovido a segundo-tenente e foi transferido para a Base Aérea de Salvador para ser chefe de operações. Casou-se com Júlia Gonçalves Moreira Lima, Dona Julinha, em 26 de outubro de 1943. Foi um dos primeiros voluntários para o recém-criado primeiro grupo de aviação de caça. Informações sobre essa fotografia via seu filho Pedro Luiz. Na foto, vovó Heloísa, papai, Bento Júnior e vovô Bento, Cecília, Heloíse e Abelardo. O encontro foi em São Luís. O meu pai foi encontrar os pais para comunicar a sua ida para a guerra. Na festa do encontro, o pai não contou e não teve coragem. A família só soube da notícia quando retornou a Salvador ou Rio de Janeiro. A viagem para encontrar a família foi com permissão do Eduardo Gomes. O avião era um P-40 de Salvador.
Fotografia à esquerda colorizada pelo artista e experto Reinaldo Elias, da despedida do então tenente aviador Rui Moreira Lima e sua esposa, Julinha, no Rio de Janeiro, antes dele ir com seus colegas voluntários para a Segunda Guerra Mundial. O dia foi no dia 17 de março de 1944, no aeroporto Calabouço, atual Santos Dumont. Rui fez treinamento no Panamá com o caça P-40 e em Suffolk, Estados Unidos, com o caça P-47. Durante a fase de treinamento ganhou o grito de guerra, Santa Pua. Tudo começou no Panamá. Foi adotado espontaneamente, mas trazido pelo grupo pelo Rui. As missões simuladas de combate aéreo, interceptação, formaturas, tiro aéreo e terrestre e bombardeio, picado, já era usado pelos pilotos. Em terra era a linguagem comum entre o pessoal do apoio. Depois foi levado para Suffolk, foi ouvido muitas vezes nos céus de Long Island, dando motivo para as primeiras vezes à curiosidade dos companheiros americanos, que eles se preparavam para a guerra. Pronto para embarcar para o teatro de operações, com grito de guerra em todas as gargantas, faltava o grupo um emblema. Coube ao capitão aviador Fortunato Câmara de Oliveira desenhá-lo. Apareceu então pela primeira vez a figura atlética do avestruz do primeiro grupo de caça. Rui também estava envolvido na sua criação. Rui era piloto de combate da Esquadrilha Verde, com seu P-47 código D4. Sua primeira missão na Itália foi no dia 6 de novembro de 1944. Em 27 do mesmo mês, de 1944, foi promovido a primeiro-tenente. A gratidão, respeito e amizade de um piloto com sua equipe de terra era muito forte. Eles viam o piloto mais que um colega, admiravam como um irmão. Aqui estão os responsáveis pelas 94 missões de guerra completadas pelo Rui. Hoje, até historiadores, modelistas e entusiastas só conheciam seus nomes pintados no D7 do Rui. Aqui estão eles: Santos, Contente e Cansado. O dia que o tenente Rui quase saltou no seu P-47 D4, o Poderoso. Foi a missão 92 no Passo de Bremen, em 29 de abril de 1945. Por essa façanha, recebeu a Cruz de Distinção de Voo, DFC, dos Estados Unidos da América. Danilo Marques Moura foi, no primeiro grupo de caça, um dos exemplos vivos do que um homem pode fazer quando tem vontade, perseverança, coragem, esperteza e, sobretudo, patriotismo. A inauguração da Real Ópera de Roma, no Teatro Thunderbolt, em Pisa, coincidiu com o regresso do tenente Danilo ao seio do grupo de caça, após ter sido atingido pela antiaérea alemã quando atacava um alvo ao leste de Verona, em 4 de fevereiro de 1945, e saltando de paraquedas em território inimigo. Isso ocorreu em 4 de março de 1945, e o tenente Perdigão, aproveitando a sua veia artística dos jambocks, propôs que fizesse uma partitura de ópera em homenagem ao companheiro que retornava, contando sua extraordinária aventura. Colaboraram com ele o capitão Pessoa Ramos, os tenentes Moreira Lima, Rocha, Coelho, Calbi, Meira e Tormin. A ópera é dividida em 5 atos, cada um contando uma passagem da fuga heróica do tenente Danilo Moura, interpretado pelo Rui na famosa Ópera do Danilo. A letra do Carnaval em Veneza, hino oficial da aviação de caça da Força Aérea Brasileira, foi do capitão Pessoa Ramos, do tenente Rocha, Perdigão, Meira e também do Rui. O Adelphi inicialmente era um brinde inspirado em uma propaganda de rádio de um cigarro. Palmas intermitentes seguidas de uma pronúncia da palavra Adelphi de forma energética e por fim um brinde. A princípio um jacoso e festivo, o brinde acabou por ganhar pompa e circunstância, após ser proferido para o comandante da 12ª Força Aérea Tática Americana, General Cannon, que estava visitando as instalações na Itália do primeiro grupo de aviação de caça, transformando-se em saudação destinada a grandes personalidades e em honrar a cada companheiro desaparecido em combate. A partir desse momento, de acordo com o brigadeiro Moreira Lima, o Adelphi não foi só proferido em ocasiões cada vez mais restritas para saudar os veteranos mortos e em algumas pessoas vivas que tornam merecedores de um Adelphi. Ela o recebe respeitosamente e orgulhosamente, não raro de ser emocionado até as lágrimas. Hoje é um cerimonial empregado para referenciar os pilotos de caça da FAB, que permaneceram nos céus da Itália, e também para marcar eventos de excepcional relevância para a aviação de caça ou da Força Aérea Brasileira.
Primeiro Adelphi foi por amigo Cordeiro. Rui foi um dos 20 pilotos escolhidos por Nero Moura, que partiram de Pisa em 18 de junho de 1945, com destino aos Estados Unidos para trazer os novos P-47 para o Brasil. Ele foi merecedor das maiores condecorações pelas suas 94 missões de guerra executadas. Nacionais: Ordem do Mérito Aeronáutico, grau oficial. Cruz de Aviação Fita A com 3 estrelas. Cruz de Aviação Fita B. Medalha de Campanha da Itália e Medalha de Campanha do Atlântico Sul. Estrangeiras: String Fly Cross dos Estados Unidos, Air Medal com 4 clusters dos Estados Unidos e Cruz de Guerra com Palma da França. Rui e Julinha tiveram os filhos Sônia, que Julinha estava grávida quando Rui embarcou para a guerra, Vera, falecida em 1958 aos 2 anos de idade vítima de câncer, e Pedro Luiz, cujo nome é uma homenagem a Pedro de Lima Mendes e Luiz Lopes Dornelles, ambos companheiros do Rui na guerra. Em 31 de maio de 1946, Rui foi promovido a capitão e exerceu a função de A2, chefe de informações na Base Aérea de Santa Cruz, durante o comando do brigadeiro Grum Moss. Continuou como atleta e foi campeão carioca em todas as categorias da sua especialidade, tendo também sido campeão brasileiro individual e por equipe 2 vezes. Disputou e ganhou 2 campeonatos sul-americanos, sendo recordista de 50 metros rasos em pista coberta. Em 2 de outubro de 1950 foi promovido a major. Foi oficial de gabinete do ministro brigadeiro Nero Moura, sendo fundador do Grupo de Transporte Especial, GTE. Em 1953 foi campeão das Forças Armadas e Troféu Brasil, na categoria individual e por equipe. No mesmo ano foi um dos Soldados da Rainha, grupo de aviadores brasileiros que seguiu para a Inglaterra, sendo os primeiros a receber a instrução do Gloster Meteor F-8, e depois um dos instrutores da aviação a jato no Brasil. Foi oficial de operações do Comando de Transporte Aéreo. Rui, em 1955, foi chefe de operações do Brasil Central durante o movimento de Jacaracanga. Em 20 de janeiro de 1957 foi promovido a tenente-coronel e foi chefe da seção de controle da Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington, D.C. No retorno foi instrutor de aviões a jato C-41 Paris, bem como do C-47 e do C-82, o vagão voador. Rui foi oficial de gabinete do ministro da Aeronáutica Francisco Corrêa de Mello e depois comandante do GTE. Foi junto e depois chefe do SFCI, do Conselho de Segurança Nacional. Assumiu o comando da Base Aérea de Santa Cruz em 14 de agosto de 1962. Em 22 de abril de 63 foi promovido a coronel. Saiu do comando da base em 2 de abril de 1964, quando foi cassado pelo ato institucional número 1 do governo militar, por se posicionado contra a deposição de João Goulart e contra qualquer processo que não se enquadrasse na legalidade. Teve cassado não só seu comando da BASC, mas também seu brevet de aviador, sendo compulsoriamente passado para a reserva, apesar da indignação e da movimentação da parte de seus companheiros da campanha da Itália. Em documentos do SNI disponíveis no Arquivo Nacional, mostram que não era considerado comunista, mas simpatizante de João Goulart. Foi passado para a reserva em 11 de abril de 1964 e reformado em 24 de setembro de 1964. Terminou sua carreira de aviador com mais de 7.600 horas de voo, sendo 1.966 em aviões de caça, dos quais 760 em P-47, 136 em P-40 e 580 em F-8. Caçado e preso, começou a nova carreira aos 49 anos no mercado de ações incentivados como sócio da empresa Jacel Jambock. Um fato que marcou muito a vida aconteceu quando o major aviador Abelardo Barbosa Moreira Lima e o irmão Antônio faleceram vítimas de um acidente aéreo na cidade de Aracruz, na Bahia, em 26 de janeiro de 1967. No fim dos anos 70, Rui fundou a Associação Democrática e Nacionalista de Militares, entidade que luta pelos direitos de cabos caçados durante a ditadura e defende posições que destoam das que são comumente defendidas pelos colegas das Forças Armadas. Como presidente da entidade, protocolou uma petição para que o Supremo Tribunal Federal mudasse a interpretação da Lei da Anistia, de 1979,
No documento, ele advoga pelas punições de militares que praticaram crimes durante a ditadura. Apaixonado e inveterado pela aeronáutica e pela FAB, foi autor de vários textos sobre aviação e sobre os integrantes do grupo de caça. Ainda caçado, lançou o primeiro livro, Senta Pua, sobre a atuação do primeiro grupo de aviação de caça na guerra, atualmente na sua terceira edição, e utilizado pelo cineasta Eric Castro no filme documentário de enorme sucesso do mesmo nome. Após o retorno para o Brasil, foi organizador de todos os encontros de veteranos, com o primeiro secretário responsável direto pelos convites e registros das atas das reuniões do grupo. 4 décadas depois da guerra, em 1986, os feitos do primeiro grupo de aviação de caça do Brasil na Itália foram novamente reconhecidos. O grupo recebeu do embaixador dos Estados Unidos no Brasil e do secretário da Força Aérea Americana a Presidential Unit Citation. Entre os veteranos estava lá, orgulhoso, o então Coronel Rui Moreira Lima. O STF acabou decidindo manter a interpretação que perdoa as violações ocorridas entre 1964 a 1985, e o então Coronel Aviador Rui recebeu seus direitos de promoção, sendo promovido a Major Brigadeiro do Ar. O Brigadeiro Rui lançou o Diário de Guerra, contando suas missões nos céus da Itália em 2008. Rui, de espírito inquieto, se tornou ativista pela abertura e pela redemocratização do país com a atuação plena da Constituinte, pelas questões nacionalistas, pela retomada dos direitos civis de militares dos atingidos em 1964 e pela valorização da história do Brasil e da Força Aérea Brasileira. Em 2012, o filho e ala, Pedro Luiz, contratou a museóloga Elisa Colepiccoli para organizar mais de 8.000 documentos e 6.000 fotografias reunidos pelo pai durante toda a vida. Além disso, junto com o amigo historiador Fernando Mauro, passou a gravar em vídeo depoimentos do Brigadeiro Rui. O Major Brigadeiro do Ar Rui Moreira Lima faleceu no Rio de Janeiro em 13 de agosto de 2013, com 94 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Central da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, há mais de 1 mês e meio, em decorrência de complicações de um AVC sofrido esse ano. Ele teve uma parada cardíaca às 4h30 da madrugada. O corpo foi velado no Instituto Histórico da Aeronáutica e enterrado no cemitério São João Batista, a seu pedido, para ficar junto da sua filhinha, Verinha. Em 17 de janeiro de 2017, faleceu a dona Julinha. Hoje os 3 estão juntos. Em 2017, Rui foi promovido a Tenente Brigadeiro do Ar pela Lei da Anistia, mas em 2019 sua promoção foi cassada. Em 2021, foi lançado o livro Adelphi, Voando por Justiça e Liberdade, a biografia do Brigadeiro Rui Moreira Lima, de autoria da museóloga Elisa, em parceria com o filho do biografado Pedro Luiz Moreira Lima, editado pela Top Books. Pedro passou a vida sonhando em contar a história do pai, e depois de ajudá-lo a finalizar o seu livro, Diário de Guerra, em 2008, recebeu dele a missão de escrever sua biografia. Pedro comentou: "Desde os meus 15 anos eu falava que a vida dele daria um livro." Missão cumprida, Pedro e Elisa. Parabéns. O grande acervo do Brigadeiro Rui, material que ele coletou durante toda a sua vida, com mais de 14.000 lembranças, documentos e fotografias, agora faz parte do acervo do projeto Museu da Vitória Brigadeiro Nero Moura, no Rio Grande do Sul. Seguiremos a missão e exemplos desse herói de guerra, figura importante dentro dos quadros da FAB, esteve presente em momentos históricos e defensor eterno da legalidade. Adelphi, Brigadeiro Rui. Senta Pua, Brasil, jamais será esquecido.